Fala galera, tudo tranquilo, tudo beleza com vocês? Estou aqui mais uma vez para a gente resolver uma questãozinha da FUVEST, né? Vamos dar continuidade às questões da FUVEST. E essa questão aí 46 foi da prova de 2021, uma questão bacana de estática. Vamos lá. Um vídeo bastante popular na internet mostra um curioso experimento em que uma garrafa de água pendurada por uma corda é mantida suspensa por um palito de dente apoiado em uma mesa. Aí a figura, né? O truque só é possível pelo uso de outros palitos, formando um tipo de treliça. A figura direita da foto mostra uma visão lateral do conjunto, destacando duas das forças que atuam sobre o palito 1. Nesta figura, F é a força que o palito 2 exerce sobre o palito 1, aplicada a uma distância L do ponto A na borda da mesa. P é a componente vertical da força que a corda exerce sobre o palito 1, aplicada a uma distância D do ponto A. E θ é o ângulo entre a direção da força F e a vertical, para que o conjunto se mantenha estático, porém na eminência de rotacionar. A relação entre os módulos de F e P deve ser, tá aí as alternativas, note e anote e despreze o peso dos palitos em relação aos módulos da força F e P, beleza? Gente, essa figura aí da direita, eu fiz uma ampliação para melhor, né, a gente aplicar aí as forças, os ângulos, vai ficar melhor a visualização. Coloquei aqui ao lado, ó. Pronto, tá aí a foto aí ampliada, né? Antes de começar, gente, a resolver essa questão, vou te dar um embasamento aqui, rapidamente, que a gente vai usar algumas coisas aqui importantes. Por exemplo, o que é linha de ação da força? Vê só, quando eu tenho uma força aplicada, por exemplo, vamos supor que eu tenho isso aqui, ó, uma força sendo aplicada em algum corpo, certo? Então aqui eu tenho uma força F, ok? Linha de ação, gente, é toda essa linha pontilhada aqui, ó, na mesma direção da minha força. Então, eu quero dizer o seguinte, ó, que qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, por exemplo, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, essa força não vai causar ao corpo uma rotação. Então, isso aí é chamado linha de ação da força. Beleza? Outro detalhe importante. Um corpo extenso, por exemplo, ele pode causar rotação. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho um ponto de rotação que eu vou chamar de O, certo? Ponto de rotação. E de repente eu aplico essa mesma força, só que é na extremidade dele, ó. Vou aplicar essa força aqui, certo? E aí, essa força, a linha de ação dela tem que estar perpendicular a esse corpo extenso, certo? Esse corpo extenso, ele tem uma distância da força até o ponto de rotação, que a gente chama de braço, ó. É essa distância daqui para cá, ó, gente, ó. Essa distância daqui para cá a gente chama de braço. Quando eu calculo o meu momento, o momento de uma força, nada mais é do que a força vezes esse braço. Esse braço é uma distância. Então, isso daqui se chama momento. Momento de uma força, ou então torque, certo? E aí, esse corpo ele pode rotacionar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Por isso que essa grandeza aqui, ó, momento, ela pode adquirir valores positivos ou valores negativos. Feito isso, vamos cair em cima agora da minha questãozinha, né? Vamos fazer essa questão aí. Vou apagar aqui e vamos para a questão. Ó, a questão aí, ele quer a relação entre a força e o peso. Que eu falei para vocês, ó, dá uma olhada que a força-peso, com relação a esse ponto A, que é um ponto que vai rotacionar isso aí, né? Essa barra, né? Esse ponto A até a minha força F, até a linha de ação da força F, observa que eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Então, essa força e o braço dela, eu posso aplicar aqui torque tranquilamente, ou momento, né? Agora, dá uma olhada na força F. A força F tem uma certa inclinação. E aí eu vou ter que fazer a decomposição, ó.
esse ângulo daqui, ó, gente, é igualzinho a esse ângulo daqui, ó. Isso aqui também é θ. E essa força F, eu posso fazer a minha decomposição de vetores, que você está craque em fazer isso, né? Eu tenho uma componente vertical, que é essa daqui, ó. Ó, a minha componente vertical é essa daqui. E essa componente vertical, veja que ela é cateto adjacente com relação àquela força F. Cateto adjacente é F vezes o cosseno, né? O cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo θ. Observa que essa força F cosseno, agora, ela forma um ângulo de 90 graus com essa barra. E aí eu posso aplicar torque facilmente. Agora dá uma olhada aqui, que a outra componente aqui, ó, que eu for calcular aqui, ó, se eu for calcular nessa componente aqui, ó, essa componente daqui, gente, vamos chamar ela de f de x, por exemplo, ela não vai causar torque. Por quê? Porque a linha de ação da força, ó, olha só, se você traçar isso aqui, ó, ela está na mesma direção daquele ponto A. Então, ela não causa rotação. Então, essa força aqui não vai servir de nada, porque ela não vai causar rotação, certo? Então, quem que vai causar rotação aí? F cosseno e esse peso aqui, beleza? Peso da barra. E aí a gente vai olhar agora o sentido de rotação de cada uma delas. Por exemplo, F cosseno, quando eu aplico uma força para cima aqui, né? Ela está pegando essa barra e está puxando para cima. Essa barra, ela vai rotacionar, ó, neste sentido aqui, ó. É o meu sentido que horário. Beleza? O peso P, ela está fazendo uma força para baixo. Ó, essa força aqui, ó, o peso P, ela vai puxar a barra para baixo. Então, a barra vai girar no sentido que? No meu sentido anti-horário. Isso aqui é muito importante, que a gente faz esse esqueminha aqui, ó, gente, ó. O somatório dos momentos das forças com relação a um ponto que a gente quer ali, que é o ponto A, no meu sentido horário. Ó, para a barra não rotacionar, tem que ser igual ao somatório dos momentos das forças com relação ao mesmo ponto, que é o ponto A, só que agora o meu sentido é o quê? Anti-horário. Quando isso aqui é igual, a barra não vai girar, não vai rotacionar. Beleza? E aí a gente vai calcular o momento de cada uma delas, ó. O momento, por exemplo, o momento no sentido horário. A única força que está no sentido horário aí é F cosseno. Como é que eu calculo o momento? A força, que é aquela força ali, ó, F, vezes o cosseno de θ, vezes o braço. Quem é o braço? Dá uma olhada aqui, ó, que o braço de F cosseno de θ é L, né? Então, aqui, ó, o meu braço aqui é L. Igual. Momento das forças no sentido anti-horário. Só tem a força peso, né? Então, vai ser a força peso vezes o braço. O braço de P, dá uma olhada aqui, ó, que é D. Então, aqui, ó, vezes D. Certo? Como ele está querendo o valor de F, ó, F vai ser igual cosseno de θ vezes L, está multiplicando, vai passar para o outro lado o quê? Dividido. Então, vai ficar aqui, ó, P vezes D, e aí cosseno vezes L, é a mesma coisa de L cosseno. Já para organizar aqui, ó, L vezes cosseno de θ. Tranquilo? Como ele está trabalhando com módulo, né, e força e peso são grandezas vetoriais, vou só ajeitar aqui, gente. Grandezas vetoriais, a gente representa o módulo dela, como está ali a resposta, ó, desta maneira aqui, ó. O módulo da força F, o módulo da força peso. Beleza? E aí a gente chega à nossa solução, né? Que é a alternativa A. Então é uma questão bem fácil, né, gente? Eu detalhei aí para vocês, para você ter um embasamento legal disso aí, né? De estática,
que é sempre cobrado nos vestibulares, beleza? Ficando por aqui, se inscreve no canal, dá aquele like, indica para seus amigos, para isso aqui crescer cada vez mais, ok, galerinha? Tchau, tchau, fui!